Paz de Cristo, amados! Olá, paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jefferson Sarmento e este é o nosso canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus de forma simples, sem ser simplório. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal e eu quero te dar as boas-vindas, te pedir para se inscrever, se você ainda não se inscreveu. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que outros também sejam abençoados. Compartilhe esse vídeo com os professores da escola dominical, com outros superintendentes, com outros alunos, para que você chegue lá no domingo na escola dominical com a lição bem aprofundada, já na ponta da língua, e com certeza você vai adquirir mais conhecimento ainda na sua classe de escola dominical e também aqui nesse vídeo, nesse canal. Toda semana eu estou compartilhando os vídeos das lições da escola dominical desse trimestre da CPAD. Nós estamos aqui no quarto trimestre de 2025 estudando sobre corpo, alma e espírito. É uma lição produzida pela CPAD e semanalmente você pode ver aí os vídeos no meu canal com essas lições da Palavra de Deus, onde nós estudamos juntos um pouco mais da palavra, aprofundando. Eu procuro sempre fazer aqui um aprofundamento da lição de forma simples, que você possa entender, que você possa compartilhar também da Palavra de Deus. E nós estamos estudando a tricotomia. Eu disse já desde a aula de introdução, eu fiz uma aula de introdução, você depois pode assistir, eu fiz um apanhado geral do trimestre e eu tenho falado também na lição 1, eu falei sobre isso e nas outras. Muitas vezes eu falei. A Bíblia não é tricotômica, a Bíblia não trabalha essa ideia de tricotomia ou dicotomia. A Bíblia trabalha o ser humano de uma forma integral, porque a gente olha que uma área afeta a outra. Então não existe essa história de separação entre essas partes. Na verdade, é um todo que compõe o ser humano. Mas para estudar, para fins de estudo, de didática, para nosso entendimento e para nossa avaliação, nós podemos dividir de forma tricotômica, corpo, alma e espírito, como nós estamos fazendo aqui, e é a forma que a Assembleia de Deus no Brasil entende que o homem é formado de corpo, alma e espírito, tá certo? E nós estamos estudando, desde a lição 5, de forma mais específica a alma. E hoje nós vamos estudar uma das faculdades da alma. Eu falei lá na aula de introdução, falei na aula 1 e falei na aula 5 que a alma possui pelo menos 3 faculdades. São as 3 faculdades da alma. A primeira, razão ou intelecto. A segunda, emoção ou sentimento. E a terceira, volição ou vontade. Então, são essas 3 faculdades que compõem a alma: emoção, razão e volição. Intelecto, sentimento e vontade. Hoje nós estamos estudando sobre os pensamentos. É o título da lição, é a lição de número 7, que nós vamos estudar no dia 16 de novembro, no próximo domingo. E o título da lição é Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. Na semana que vem nós vamos falar sobre as emoções e depois então nós falaremos sobre a vontade. Então vamos estudar hoje especificamente sobre a razão, sobre os pensamentos, que é onde ocorre na mente a grande batalha da vida cristã, ou as grandes batalhas da vida cristã. A gente já conceituou, então, que a alma é a natureza imaterial do ser humano, que ela é composta dessas 3 faculdades, e é interessante a preocupação da Bíblia com os pensamentos, assim como hoje, mais modernamente, mais recentemente, a psicologia começa a enfatizar isso também. Tem uma teoria, uma abordagem na psicologia chamada de teoria cognitivo-comportamental, que alega, que entende o seguinte: o comportamento e as emoções das pessoas estão diretamente relacionados aos seus pensamentos. Então, qual é a ideia que a psicologia traz nessa teoria? Que as emoções são afetadas pelo pensamento. Então, você pensa e você sente. Você sente aquilo que você
pensa. Então, qual é a abordagem então que a psicologia faz? Ela busca trabalhar os seus pensamentos para baixar as reações negativas da sua emoção e melhorar com isso também o seu comportamento. Então, o que a psicologia está dizendo? Se você conseguir fazer uma boa gestão dos seus pensamentos, você vai conseguir ter melhores emoções e melhores comportamentos. Para a psicologia, isso é relativamente novo. Agora, na Bíblia Sagrada, esse princípio, essa verdade já está estabelecida há muitos anos. O sábio Salomão disse lá no Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deva guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as direções para a vida. Agora, numa outra tradução, na linguagem de hoje, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que fantástico. Salomão está falando algo que a psicologia vem falar agora, recentemente, como se fosse a descoberta da roda. Mas, na verdade, isso já é algo que está estabelecido na palavra de Deus. Os seus pensamentos definem as suas ações, os seus comportamentos e definem também as suas emoções. É por isso que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, ocupe a sua mente com coisas boas, porque isso refletirá nas suas emoções, no seu comportamento. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Esse é o nosso texto áureo. E a verdade prática diz que o sábio, o cristão sábio e prudente, preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Que nós possamos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. E aqui a gente pode avançar para a leitura bíblica em classe. E eu quero trabalhar um pouco mais essa leitura bíblica, porque ela é não só importante, como ela também faz parte da lição da semana que vem. Então, a lição 8 também trabalha esse texto de Filipenses no capítulo 4. Hoje, especificamente aqui na lição 7, o texto fala do versículo 8 e 9. Enquanto que na lição da próxima semana, na lição de número 8, vai falar dos versículos 1 a 7. Então, para que a gente possa ganhar tempo e aproveitar bem a oportunidade, a gente vai abordar todo o capítulo 4 de Filipenses, que a gente poderia dizer que é o capítulo da paz. O capítulo, a carta aos Filipenses é a chamada de carta da alegria, a epístola da alegria, mas esse capítulo 4 a gente pode chamar também de vencendo a ansiedade. E é interessante porque Paulo tinha razões de sobra ou desculpas de sobra para se preocupar e estar ansioso. Ele estava preso, afinal de contas, ele poderia, de certa forma, quem sabe, até mesmo ser executado. Não tinha ninguém por perto para ajudar o Paulo. Os irmãos de Filipos estavam divididos na igreja de Filipos, os irmãos filipenses estavam divididos por causa de uma contenda entre Evódia e Sintique, que está lá no versículo 2 do capítulo 4. E Paulo está preso em Roma e a igreja de Roma também está com problemas, porque se você olhar no capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 17, ele vê que a maioria dos irmãos estão estimulados a pregar, mas tem gente lá pregando por inveja e rivalidade. Então existia também um certo clima de contenda na igreja de Roma. Veja, então Paulo tinha diversas razões pelas quais ele poderia justificar a sua ansiedade e as suas preocupações. Só que, ao contrário, ao invés dele ficar ansioso, agitado e inquieto, ele ensina para a igreja, para os seus leitores e para nós também, como vencer as preocupações da vida. E é interessante a gente observar aqui que no versículo 6 ele fala sobre preocupados ou ansiosos, que traz a ideia para nós de atraídos para direções diferentes.
As esperanças estão puxando para um lado e o medo está puxando para o outro. E no meio disso, uma tensão que gera ansiedade, que gera uma sensação insuportável. Então, a ansiedade ela está ligada à angústia, dando uma ideia de aperto. E é exatamente esse o sentimento ou o sentido que a ansiedade traz para nós. É uma agitação tão grande que nos aperta e estrangula a nossa mente a tal ponto de gerar até mesmo sintomas físicos. E do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela se constitui de pensamentos na mente e de sentimentos no coração. Agora, pensamentos incorretos e sentimentos incorretos acerca de circunstâncias, de pessoas, de coisas. E isso tudo rouba a nossa alegria. A ansiedade rouba a nossa alegria. Agora, é verdade também que vencer a ansiedade não é algo fácil. Não é simplesmente dizer, alma, para de ficar ansiosa. Mente, não se preocupe. E não tem por que você ficar ansioso. Isso não resolve. A força de vontade não consegue pegar esse ladrão de alegria que é a ansiedade. Somente com a paz e a segurança que Deus dá é que a gente pode realmente vencer a ansiedade. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração. E aqui a gente pode dizer que isso aqui está falando sobre os sentimentos e a mente de vocês, onde ele se refere, portanto, aos pensamentos. E isso tudo fica guardado na paz que há em Cristo Jesus. Quando nós temos tal segurança, a segurança que provém dessa paz que excede a todo entendimento, a gente consegue então vencer a ansiedade. E aqui Paulo mostra para nós qual é o segredo para vencer a ansiedade. Versículos 6 e 7, ele diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí o versículo 8, que nós já lemos ali, que é o texto áureo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existente, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Que fantástico esse texto, né? Porque Paulo primeiro fala da paz de Deus e conclui falando sobre o Deus da paz. Paulo aqui nos mostra que existem 3 formas que precisam estar presentes na vida para que se vença a ansiedade, a preocupação e a agitação. Qual é? Oração correta, pensamento correto e viver correto. Então, orar corretamente, versículos 6 e 7, pensar corretamente, versículo 8, e no versículo 9, viver corretamente. Quando nós olhamos primeiramente para orar corretamente, Paulo fala aqui sobre oração, súplica e ações de graças. Oração traz a ideia de reverência, de adoração. Então, a primeira coisa que Paulo nos traz a ideia é que quando nós estamos agitados, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos ansiosos, quando sentimos que alguma coisa está querendo roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz e a nossa segurança, a primeira coisa a fazer é se derramar diante do Senhor em oração. É se derramar mesmo, irmão, é sem pressa, é ir diante do trono do Senhor, é orar diante do Senhor com o senso correto de que Deus é Deus, de que Deus é o Senhor e de que é digno de ser adorado. E nós, que não somos nada, que não somos dignos de nada, fomos alcançados por sua misericórdia e graça. E por meio de Cristo podemos nos aproximar de Deus e saber que as coisas podem estar fora do nosso controle, mas estão debaixo do controle de Deus. Deus não perde o controle, Deus não
perde o controle de nenhuma das circunstâncias que nos cercam. Quando ele fala então de orar, ele está falando de se aproximar de Deus com humildade, reverência, temor, devoção e adoração. Agora, quando ele fala de súplica, ele está falando aqui sobre apresentar a Deus aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a paz, apresentar as nossas necessidades ao Senhor, os nossos problemas enfrentados. Sabe, Jesus no Getsemane, ele vai ao Pai e vai com sinceridade, com fervor, a ponto de suar até mesmo e tornar-se em sangue aquelas gotas de suor, de tanta intensidade que ele estava orando e suplicando e pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa posição. Orar, nos aproximar de Deus com oração, entregando, derramando a nossa alma diante do Senhor, mas também apresentar as nossas petições, apresentar diante de Deus tudo aquilo que nos incomoda, que nos cerca, todos os nossos problemas devem ser apresentados diante do Senhor. Mas também apresentar-nos ao Senhor com ações de graças. Sabe, Deus se agrada de quem é grato. Nós somos bons pedintes, mas será que nós somos bem agradecidos? Será que nós somos bons na hora de agradecer? Então, o capítulo 4, ele traz esse fechamento aqui para a epístola de Filipenses, nos mostrando que para a gente fazer a oração, a gente precisa ter aquela determinação de que Paulo fala no capítulo 1. No capítulo 2, ele fala de submissão, e isso nos leva à súplica. E no capítulo 3, Paulo fala de disposição espiritual, e isso nos liga exatamente com ações de graças. Então, quando nós temos isto, nós podemos nos achegar diante do Senhor com segurança e desfrutar dessa paz. Agora, Paulo diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Às vezes nós gostamos de pensar que a oração é para as coisas grandes e nos esquecemos das coisas pequenas. Às vezes são as grandes preocupações da vida que nos movem a orar e as pequenas preocupações quase que passam despercebidas. Mas é comum que essas pequenas preocupações que não foram apresentadas diante de Deus em oração, elas vão crescendo, crescendo e se tornem grandes preocupações. Então, que nós possamos apresentar tudo diante de Deus. Para vencer a ansiedade é apresentar tudo diante de Deus, com oração, súplicas e ações de graças. E o resultado é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Isso aqui é fantástico, porque Paulo está acorrentado com um soldado. Tem um soldado guardando ele dia e noite. E ele está dizendo, a paz de Deus guardará vocês, guardará o coração para que vocês não tenham sentimentos incorretos e guardará a mente de vocês para que vocês não tenham pensamentos incorretos. E a paz de Deus que excede a todo entendimento. Agora, por que essa paz excede ao entendimento? Porque a paz para os gregos era a ausência de conflito. O grego pensava que quando havia a ausência de conflito é que se poderia haver paz. O romano dizia o seguinte, se vis pacem, para bellum. O que ele quer dizer com isso? Se você quer paz, se prepare para a guerra. Então a paz no pensamento romano, a pax romana, era não a ausência de guerra, mas estar tão armado e tão preparado para vencer as guerras que isso garantiria paz. Para os romanos, preparar-se para a guerra é ter paz. Para o grego é a ausência de conflito. E para o crente? E a paz de Deus? A paz de Deus é diferente, porque ela excede todo entendimento. Exatamente por isso. É porque nós temos paz e Deus nos dá essa paz e essa segurança a despeito de circunstâncias, pessoas, coisas, conflitos, dificuldades, provações exteriores, lutas, quaisquer que sejam os problemas, nada tira a nossa paz. Lembra de Daniel? Capítulo 6 do livro de Daniel, ele recebe a notícia de que ele não vai mais poder orar como ele fazia. E o que ele faz? Ele entra no quarto, abre a janela, dobra os joelhos, provavelmente voltado para Jerusalém, e ora como ele sempre fazia.
E é interessante porque se você lê o capítulo 6, você vai ver que ele orava, suplicava e dava graças a Deus. Exatamente o que está aqui no capítulo 4 de Filipenses. Ele orava, depois você lê Daniel capítulo 6 e você vai ver que ele orava, ele dava graças e ele suplicava como sempre fazia. O resultado disso é que ele foi para a cova dos leões, mas ele teve paz. Ele passou uma noite na cova dos leões com paz e o rei não teve paz no palácio. O rei não conseguiu dormir, ele ficou inquieto, agitado, ansioso, passou a noite toda no palácio e não dormiu. Daniel, a noite toda na cova dos leões, desfrutando da paz de Deus. É essa paz que excede a todo entendimento, é a isso que Paulo está se referindo. Então, capítulo 4, versículos 6 e 7, nós já abordamos. Segunda parte aqui do capítulo, ou melhor, o segundo ponto aqui é o versículo 8, o pensamento correto. A paz envolve a mente e o coração. Então, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E logo, a mente e o coração se veem divididos e com isso caem estrangulados pela ansiedade. É por isso que eu já disse aqui o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 10, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando nós estamos vivendo corretamente dentro da nossa vida cristã, é preciso cuidar dos nossos pensamentos, pensar corretamente. Então, rejeitar todos os pensamentos incorretos e cuidar daquilo que nós pensamos, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Pensa no seguinte: semeie um pensamento, colha uma ação. Semeie uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. Veja, nós terminamos no destino, mas começou no pensamento. Então, quando a gente cuida do pensamento, a gente também, de forma indireta ou até de forma direta, a gente está cuidando do destino. Se a gente cuidar do pensamento, a gente vai corrigir os sentimentos, vai corrigir as ações corretas vão gerar hábitos corretos, esses hábitos corretos vão ficar incrustados no caráter, transformado pelo Evangelho de Cristo, e o nosso destino eterno será na presença de Deus. Então, tudo aquilo que nós devemos pensar deve ser pensado de forma correta. E Paulo está dizendo o seguinte, vou passar aqui uma lista do que vocês podem pensar. Pense em tudo que é verdadeiro. Porque a agitação da ansiedade, ela tem uma pesquisa que diz que apenas 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para preocupação. Os outros 92% são preocupações imaginárias, motivos imaginários que nunca aconteceram ou que estão fora do controle das pessoas. Então, tudo o que é verdadeiro. Então, normalmente, muitas preocupações que nós temos poderiam ser vencidas pensando naquilo que é verdadeiro. E não naquilo que é imaginário. Muitas vezes é fruto desse pensamento, dessa mente perturbada, agitada, vai gerando ainda mais ansiedades e pensamentos distorcidos. Outra coisa, pense em tudo que é verdadeiro, porque Satanás é pai da mentira, ele é enganador e ele quer corromper a mente com as suas mentiras. Lá no Jardim do Éden, ele corrompeu o pensamento de Eva, enganando-a, transtornando o pensamento daquela primeira mulher, mentindo. E ele faz exatamente isso hoje. Ele continua abordando as pessoas da mesma forma como fez lá no Jardim do Éden, para trazer confusão na mente e levar as pessoas ao erro. Agora, enquanto ele trabalha na mentira, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito trabalha com a verdade, enquanto que o diabo ele trabalha com a mentira. Então pense em tudo que é verdadeiro, pense em tudo que é respeitável e justo. Aqui, gente, assim, pensamentos ruins vão acontecer, vão tentar chegar na nossa mente.
Não dá para a gente enterrar a cabeça na areia e evitar pensar naquilo que é desagradável. Mas quando esse pensamento desagradável chegar, quando esse pensamento ruim chegar, quando esse pensamento que não é justo chegar, o que a gente tem que fazer é controlar o pensamento e rejeitar esse pensamento ruim, para que a gente continue pensando naquilo que é respeitável e justo. Também é pensar em tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama. Ele traz a ideia aqui, portanto, de puro, tudo que é livre de impureza moral. Aquilo que é amável, ou seja, aquilo que é belo, aquilo que é agradável também aos olhos. E de boa fama, ou seja, digno de ser comentado. Porque às vezes a gente quer ficar pensando em coisas ruins, né? Em coisas que, ao serem comentadas, vão trazer frustração, vão trazer decepção e mais problemas ainda para as outras pessoas. Então, a gente deve pensar, na verdade, rejeitar esses pensamentos ruins e focar em pensar naquilo que é digno de ser comentado. Deve encher a sua mente de pensamentos nobres, de pensamentos elevados e rejeitar esses pensamentos impuros, sujos, ruins, feios, né? E ainda pensar em tudo aquilo que é de virtude, fala de aquilo que pode nos aperfeiçoar, aquilo que nos dá motivo para o nosso aperfeiçoamento pessoal e naquilo que também tem algum louvor, ou seja, que é digno de ser recomendado para as outras pessoas. Então nós temos aqui uma lista de sugestões do apóstolo Paulo acerca daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Então, nós não devemos ocupar a nossa mente, não nos dar ao luxo, ocupando a nossa mente, gastando energia mental, pensando em coisas ruins, em coisas que prejudicam as outras pessoas, em coisas que vão trazer mal quando forem compartilhados com os outros. Então, nós devemos cuidar bem dos nossos pensamentos, porque pensamentos corretos geram ações corretas, modulam as nossas emoções. Agora, se os nossos pensamentos eles podem ser influenciados por coisas ruins, nós precisamos cuidar deles. E como que nós fazemos para ter pensamentos corretos? Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. É somente com a meditação na palavra de Deus, e quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós conseguimos ter bons pensamentos. Então, quanto mais nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, mais nós conseguimos rejeitar os maus pensamentos e produzir pensamentos agradáveis. E para a gente fechar a leitura bíblica, e eu disse aqui que eu iria fazer uma abordagem um pouco mais profunda, porque já é a leitura bíblica também da semana que vem, o viver corretamente. Não é possível separar as duas coisas. Os fatos precisam estar na nossa mente, mas as verdades também precisam estar no nosso coração. O pecado, ele sempre gera inquietação, a menos que a consciência, como nós vimos na lição passada, já esteja cauterizada. Então, se a consciência está cauterizada, a pessoa peca e não sente mais nada. Agora, quando é uma consciência sensível ao Espírito Santo, ao falar de Deus, à confrontação da palavra, a paz de Deus, ela é como um árbitro no nosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Quando o árbitro vê alguém cometer uma falta grave, uma falta que precisa ser chamada a atenção, o que o árbitro faz? Dá o cartão amarelo. E o cartão amarelo chama a atenção e dá uma catranca, né? Dá um aperto no jogador para que ele tenha uma atitude mais correta. Então, a paz de Deus, ela se afasta do nosso coração quando o homem peca. Então, o pecado gera uma perturbação interior. Agora, quando nós andamos na presença de Deus, nós desfrutamos dessa paz perfeita e poderosa. Então, Paulo diz aqui que quando nós aprendemos, nós também devemos viver. Nós devemos viver aquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus. E permitir que a palavra seja o árbitro, ou que a paz de Deus seja o árbitro em nossos corações. Fechando aqui esse capítulo, nós temos aqui, então, no capítulo 4, o capítulo da paz.
orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente para que a gente desfrute da paz de Deus e da presença do Deus da paz. Agora, se a gente olhar no capítulo 4 de Tiago, a gente vai ver do capítulo da guerra. Filipenses 4 é o capítulo da paz. Tiago 4 é o capítulo da guerra. Ele começa lá: de onde procedem as guerras e contendas entre vocês? Observa lá que as 3 razões que Tiago coloca para guerras e contendas são orações incorretas, pensamentos incorretos e vida incorreta. Depois você lê Tiago 4 e compara com Filipenses 4. Filipenses 4, capítulo da paz, oração correta, pensamento correto, vida correta. Tiago 4, capítulo da guerra, oração incorreta, pensamento incorreto, vida incorreta. Aí nós vamos pensar no seguinte: qual é a sua escolha? O que você escolhe? É ter a paz ou ter a guerra? Você vai escolher mediante as atitudes que você vai tomar. Muito bem, vamos entrar aqui então propriamente no comentário da lição. A palavra-chave de hoje é pensamentos, então nós vamos falar sobre pensamentos. Que pensamentos? Pensamentos corretos, tá certo? Então nós vamos falar aqui sobre esse aspecto racional. Pensar é uma faculdade da alma, como eu já falei, e é uma característica que é única do ser humano. Só o ser humano que realmente é um ser racional, é um ser que pensa, um ser pensante. E isso é interessante porque nós já falamos sobre a imagem de Deus no homem, a imago Dei, e é exatamente decorrente da imagem de Deus que foi impressa no homem, é que o homem é então capaz de pensar, é capaz de ter os pensamentos. Os animais, eles agem instintivamente. Os homens, eles têm a capacidade de pensar. Então, isso aqui é uma faculdade que Deus deu, que Deus dotou o homem com essa capacidade desde a criação. Então, desde a criação, é uma faculdade que Deus deu ao homem, é a sua capacidade de pensar e é essencial nas decisões humanas, tá certo? É importante a gente observar que no Gênesis, antes da queda, a gente já observa a capacidade de pensamento nos dois, né? no Adão e na Eva, ali nas suas manifestações. Por quê? Eles se comunicavam entre si, se comunicavam com Deus. Eles foram capazes, né? No caso o homem, foi capaz de nomear os animais, foi capaz de governar sobre a natureza, sobre a criação, e se relacionar tanto entre Adão e Eva quanto os dois com o Senhor. E isso é fruto dessa capacidade cognitiva, do intelecto, da razão. Isso envolve, portanto, os pensamentos. E tudo que nós fazemos em relação aos pensamentos é processado por nosso cérebro. Na verdade, tudo que o homem faz, ele é processado pelo cérebro. O cérebro ocupa aproximadamente 2% da massa do corpo humano, mas consome cerca de 20% da energia do corpo. Então veja o quão importante é o cérebro e o processo mental na vida humana. Geramos pensamentos sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que nós vivenciamos, experienciamos, tudo aquilo que nós ouvimos dos outros, tudo aquilo que nós vemos nas outras pessoas. Então, somos capazes de pensar sobre a nossa realidade atual, somos capazes de reviver memórias do passado e somos capazes de refletir e projetar o futuro. Somos capazes de imaginar. Tudo isso está relacionado ao pensamento. Se calcula que cada pessoa tenha por dia entre 50 mil a 60 mil pensamentos. Isso é uma coisa extraordinária. É por isso que a gente gasta tanto a energia do corpo, tanta energia do corpo para o cérebro, para o pensar. Então, cerca de 20% da energia do corpo é gasta com o cérebro. E aí, o fato de nós sermos capazes de pensar, isso nos possibilita
acessar memórias que já foram criadas e estão lá nas memórias de longo prazo. Então, quando você pensa, você consegue fazer as conexões e acessar essas memórias. Foi feito um estudo, perdão. Isso tá até em vídeo, depois você pode pesquisar aqui no YouTube, que conseguiram mapear, deram uma palavra para pessoas e conseguiram fazer um mapeamento do funcionamento do cérebro nesse momento. Falaram assim, a palavra era úmido e a pessoa tinha que dar o antônimo, a palavra contrária. Então, quando o cérebro recebeu essa palavra úmido, ele faz diversas conexões e ali há nas imagens, né, um mapeamento do cérebro nesse momento e de 2 a 3 segundos dá a resposta, seco. Então, é um processo mental que é produzido constantemente pelo cérebro. Então, pensar possibilita que você acesse memórias, que você acumule informações e articule essas memórias e essas informações para a tomada de decisões. E também o pensamento possibilita você imaginar. A capacidade imaginativa do homem é algo estonteante, é fora de série. Então, tudo isso está relacionado, portanto, ao pensamento. Agora, é interessante que o pensamento, ele afeta diretamente as nossas emoções e o nosso comportamento. Isso a gente pode observar, eu já falei aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 23, já falei de Filipenses, mas eu quero voltar no Gênesis, no texto até que foi sugerido pelo comentário, onde nós vemos, em Gênesis capítulo 3, quando a mulher começa a conversar com a serpente. Diz assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha o diabo trabalhando com a mentira. Então é por isso que a gente tem que pensar naquilo que é verdadeiro. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a mulher, quando começa a conversar com a serpente, ela está com um determinado pensamento. Ela tem um entendimento no início da conversa. Conforme a conversa avança, a serpente engana a mulher. Veja que Paulo fala isso em Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo 14, diz que a mulher foi enganada pela serpente, não o homem. O homem, na verdade, não pensou. O homem cedeu ao que a mulher ofereceu, não pensou em nada, não pensou nas consequências e simplesmente afundou no pecado. A mulher, ela tem um pensamento, mas é um pensamento que vai mudando conforme ela conversa. E aí ela diz o seguinte, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia... E aqui ele está trabalhando novamente com a mentira, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aí olha como que já mudou. A mulher teve uma mudança no seu pensamento. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Mudou o pensamento, mudou os sentimentos, porque quando fala aqui que ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, está falando exatamente de sentimentos. Tomou do seu fruto e comeu. Ação, comportamento. Então, aqui nós temos um desenrolar de que os pensamentos produzem mudanças nos sentimentos e comportamentos diferentes. Então, nós vemos aqui, primeiro ela mudou o pensamento, depois isso gerou uma mudança no sentimento e, por fim, gerou uma mudança na vontade, gerando, por fim, o pecado. Então, pensamentos são ideias, e essas ideias elas são, obviamente, processadas por palavras, por imagens. Né? O comentarista ele coloca aí informações, reflexões, lembranças, sons, imagens, cheiros, tudo isso pode evocar sentimentos, pensamentos, e tudo isso vai
levando a uma mudança de pensamento, de sentimento e, por fim, de comportamento. Pensamentos, eles são construídos a partir do que vemos, ouvimos, imaginamos e vivenciamos. As interações que nós temos, e aqui nós vemos a interação de Eva com a serpente, nesse capítulo 3 de Gênesis, as interações sociais que nós temos no nosso dia a dia vão afetando também os nossos pensamentos, direcionando, influenciando, para bem ou para mal. Mas com isso, nós vamos formulando os conceitos, os valores e vamos modificando-os conforme nós pensamos e refletimos acerca deles. Inclusive a nossa autoimagem, a nossa autoestima, tudo isso é trabalhado a partir desses pensamentos que vão sendo internalizados, que vão sendo refletidos. E aí, pensamos não só naquilo que nós vivenciamos, mas também nas experiências dos outros, nos comportamentos dos outros. Aprendemos, então, com os erros e os acertos dos outros e vamos, com isso, desenvolvendo aquilo que nós devemos fazer, escolher no que devemos pensar, selecionar os nossos pensamentos. Agora, eu disse aqui sobre as influências. A nossa vivência, a nossa influência, as influências que nós sofremos podem nos levar a pensar o melhor ou o pior. Lembranças, sentimentos ruins, muitas vezes elas vêm à nossa mente e ocupam os nossos pensamentos, mudando a nossa emoção, mudando os nossos sentimentos, gerando com isso, muitas vezes, pensamentos até ruins. Então, é por isso que Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, se eu não estou equivocado, diz que eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. É cuidar dos nossos pensamentos, é selecionar aquilo que nós estamos pensando, porque nós temos essas capacidades, mas os fatores biológicos, químicos, sociais podem influenciar esses pensamentos para que eles sejam ruins, ou para que sejam bons, mas para que sejam ruins. E sendo ruim, nós precisamos ter uma atitude ativa de selecionar os nossos pensamentos, filtrar os nossos pensamentos e dar uma direção correta para aquilo que nós pensamos. Eva se deixou levar. O seu pensamento foi modificado. Com isso, as suas emoções foram afetadas e, por fim, o seu comportamento se constituiu numa ação pecaminosa. Então, tudo por conta de suas influências acerca do seu pensamento. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuide dos seus pensamentos. O comentarista coloca aí também que cabe a nós aceitar ou rejeitar, aprovar ou reprovar os pensamentos. Então, é o que eu já falei, precisamos ter esse filtro, fazer uma análise. Lutero, uma frase atribuída a Lutero, diz que não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Os pensamentos ruins podem chegar, mas é a hora que nós temos que afastar. Como nós afastamos um pássaro que quer fazer um ninho em nossa cabeça, nós também devemos afastar esses pensamentos ruins que querem chegar e ocupar espaço na nossa mente, para que a nossa mente seja ocupada de fato com coisas boas. Cuidado, portanto, com os pensamentos. Porque tudo que nós pensamos, tudo que nós acumulamos em nossa mente, tudo aquilo que nós cultivamos em nosso pensamento pode gerar problemas graves nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Agora, características dos pensamentos. Então, nós temos aqui a capacidade imaginativa. Gente, a capacidade de imaginação do homem é uma coisa fantástica, né? Quantas coisas hoje que nós vemos no mundo que são resultados da capacidade de imaginação, de alguém que resolveu imaginar, projetar e hoje criou. Podemos falar de diversos. A capacidade imaginativa é tão grande, Eclesiastes, acho que é 12:12, Salomão diz que não há limites para fazer livros, né? Para se escrever livros. Se você pegar a coleção de Harry Potter, eu nunca li Harry Potter, mas se você pegar a coleção completa, dá mais de 7.000
Não, perdão, são 7 livros e dá mais de 3.000 páginas. Se você pegar a trilogia do Senhor dos Anéis, os 3 filmes, esses eu já assisti, são 9 horas ou mais de 9 horas, porque são 3 horas mais ou menos em cada filme. Se você pegar aí a saga de Star Wars, são mais de 20 horas para assistir todos os filmes da saga. Veja a capacidade, o grau de capacidade imaginativa do ser humano. Então, isso mostra que a nossa capacidade de imaginar é gigante. E as nossas imaginações, elas são, sabe, elas têm uma liberdade gigantesca. Então, quem tem criança em casa sabe do que eu estou falando. A criança imagina e tem uma capacidade de imaginação muito mais fértil do que a nossa. Então, a gente precisa reconhecer isso e a gente precisa também observar que isso foi algo que Deus nos deu, uma capacidade que Deus nos deu. Agora, esses pensamentos e imaginações, eles não são neutros. Eles podem ser bons ou maus, morais ou imorais. E aí é que nos cabe fazer a reflexão de selecionar aquilo em que nós pensamos. Porque os pensamentos, eles são geradores de atitudes e que muitas vezes convergem em atitudes pecaminosas. Em Mateus capítulo 12, nós temos aqui Jesus falando a nós, aos seus discípulos e também aqueles que lhe estavam ouvindo, dizendo o seguinte, em relação inclusive aqui aos fariseus: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a boca fala, aquilo que nós falamos, ou em ações também, reflete exatamente aquilo que está dentro de nós, em nosso coração, em nossa mente, em nossos pensamentos e imaginações. Por isso que nós devemos ter tanto cuidado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós alimentamos dentro do nosso pensamento. Ainda em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios. Existem pessoas que pensam, projetam, imaginam a morte de alguém. Então, maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A gente tem uns memes aí falando assim, vamos ganhar um dinheiro nesse final de semana, preciso de alguns amigos aí, e aí sugere, assaltar um carro forte. Aqui, ó. Isso é fruto da nossa imaginação má. Por quê? Porque o pensamento, ele está dentro da alma, e a alma foi corrompida pelo pecado, a natureza pecaminosa. Então, a gente precisa ter esse cuidado acerca dos nossos pensamentos, porque é dos pensamentos que brotam esses maus hábitos, essas más ações, esses maus comportamentos e maus sentimentos. É por isso que o Salomão falou: cuida do coração, cuida daquilo que você pensa, porque é daí que a sua vida é direcionada. Portanto, nós temos a responsabilidade ativa sobre os pensamentos, a gestão dos pensamentos. E aqui a proposta que nós temos de fazer a gestão dos nossos pensamentos está baseada exatamente naquilo que nós lemos em Filipenses capítulo 4, e não são técnicas de psicologia, não são técnicas de coach para fazer uma boa gestão dos pensamentos, não. Nós estamos falando de orientações bíblicas. E, gente, isso não acontece de forma automática, não acontece de forma mecânica, sabe? Isso não acontece por força de vontade pessoal. Não é, gente. A gente pode até tentar, mas não vai conseguir. Por quê? A nossa natureza é inclinada para o mal. A nossa natureza é continuamente inclinada para o pecado. Então, por mais que a gente tente evitar, tente ter bons pensamentos, se esforce para ter bons pensamentos, isso não será possível com força própria. É preciso depender da graça de Deus, é preciso depender do Espírito Santo de Deus. Eu dependo da graça de Deus para viver, porque a nossa mente por si só, ela é inquieta, ela é agitada, ela é inclinada para o mal. A nossa natureza pecaminosa, ela continua ativa e é preciso ser vencida a cada dia. Todos os dias a gente precisa vencer essa natureza pecaminosa. É preciso silenciar na oração.
É por isso que Paulo começa falando sobre a oração. Porque é na oração que essa mente agitada, que essa natureza agitada é silenciada. Quando nós entramos ali na sala de espera para falar com o Mestre, para falar com o nosso Senhor, a alma começa a entrar num estado de silêncio, de calmaria, porque não dá para falar com Deus com pressa, não dá para orar, sabe, agitado. É preciso acalmar, baixar a bola. E aí a gente consegue entrar de fato na presença de Deus. Às vezes a gente anda com tanta agitação e com tanta pressa que até para orar a gente ora com pressa, quer acabar rápido. Não tem aquela intensidade de oração, de ser derramada diante do Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos consagrar tudo ao Senhor, entregar tudo aos pés do Senhor, tranquilizar, baixar a agitação, baixar o barulho do coração, para que a gente possa também ouvir a voz de Deus e receber essa paz que excede todo entendimento. Orar não é fácil não, gente. Pregar é mais fácil do que orar. Falar aqui, igual eu falo, é mais fácil do que orar. Porque quando a gente está pregando, quando a gente está falando aqui, gravando vídeo, ensinando, fazendo alguma coisa, a gente está tão concentrado nisso aqui que não surge outro pensamento intrusivo que tire o nosso foco. Eventualmente pode acontecer, mas a gente tem uma linha, tem um caminho a seguir. Mas você está orando, de repente você começa a orar e aí você começa a ter pensamentos que vão tirando o teu foco da oração e daqui a pouco você está orando, abençoa Deus os meus pecados, perdoa, as minhas bênçãos, e a gente começa a embolar e fala, meu Deus, salva o Senhor Jesus, sabe? A gente começa a perder o fio da meada da oração. Por quê? Porque orar não é fácil. A mente é agitada, os pensamentos estão agitados e a gente precisa silenciá-los para que a gente possa fazer aqui a nossa oração diante do Senhor. Mas a gente precisa orar. A gente precisa consagrar a vida ao Senhor em oração para que a gente possa fazer uma boa gestão dos pensamentos e levar os nossos pensamentos cativos à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso a gente precisa de graça. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo para orar, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para viver e precisa da ajuda do Espírito Santo para controlar também os nossos pensamentos. Além disso, é meditar na palavra de Deus, é gastar tempo todos os dias lendo, meditando e memorizando os textos da Bíblia Sagrada, lendo, estudando a palavra de Deus para que a nossa mente seja cheia da palavra. Quanto mais nós pensamos na palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, mais nós somos capazes de ter bons pensamentos, de direcionar melhor os nossos pensamentos. O salmista, lá no Salmo de número 119, ele diz o seguinte: quanto amo a tua lei. Salmo 119, versículo 97. Penso nela o dia todo. É a minha meditação todo dia, em outra tradução. Então, nós possamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. E assim nós vamos conseguir selecionar os nossos pensamentos, direcionar os nossos pensamentos, muito mais do que técnica, gente. É muito mais do que técnica. Porque existem técnicas para pensar positivo? Existem. Existem técnicas de coaches, de psicólogos, para que a gente possa ter aqui bons pensamentos? Com certeza. Mas tudo isso fica limitado ao nível humano. E o nível humano está contaminado pela natureza pecaminosa. E é por isso que nós precisamos ir além e depender da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo e da iluminação do Espírito Santo e por meio da palavra de Deus avançar para esses pensamentos que vão trazer vida abundante sobre nós, vida plena. Eu quero avançar aqui ainda um pouco mais
nesse tópico 2 para dizer o seguinte: muito mais do que técnica, nós temos recursos espirituais, porque é na mente que se processam as batalhas, é na mente que o inimigo ataca, lançando dúvidas, questionamentos, por exemplo, sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação, sobre a nossa vida eterna, sobre a nossa segurança com Deus. Daí a importância de ter armas espirituais e não técnicas humanas. Não dá para racionalizar, gente, não dá para usar apenas as técnicas humanas de nível terreno numa batalha que é espiritual. São necessárias as armas espirituais para que nós possamos vencer. E que arma espiritual nós temos? Uma delas é o capacete da salvação, que Paulo tinha em mente, aquele capacete dos soldados, né, da sua época, totalmente de ferro ou de bronze, que trazia uma proteção para a cabeça como um todo, ouvido, nariz, olhos e também o crânio e o cérebro que estava ali dentro. O cristão, ele pode sofrer ataques constantes, sabe, de pensamentos perturbadores que geram reações emocionais negativas e que originam até mesmo comportamentos inúteis, comportamentos reprováveis e tiram a paz ou tiram o bem-estar. Além disso, os pensamentos intrusivos, né, tão falado também em memes na internet, são aqueles pensamentos indesejáveis e altamente perturbadores que geram muitas vezes cenários e comportamentos pecaminosos na nossa mente. E esses pensamentos ocorrem exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa e por conta dos ataques do inimigo contra a nossa vida aqui, na nossa mente. E o capacete da salvação, ele blinda a nossa mente, os nossos pensamentos contra esses ataques do maligno. O diabo, ele trabalha com a mentira, ele lida com o engano, é o tempo todo mentira, engano e tentação. Ele é enganador, ele é mentiroso e ele é o tentador. Ele lança dúvidas contra a salvação. Será que eu fui mesmo perdoado? Será que eu fui mesmo salvo por Jesus? Será que se eu morrer agora mesmo eu vou para o céu? Será que? Será? E aí a pessoa começa a alimentar esses pensamentos e muitas vezes a duvidar. Começa o diabo a lançar dúvidas acerca da palavra de Deus. Será que essa mesma verdade? Será que isso que está escrito aí é verdadeiro? Será que? Será? E assim, a pessoa vai sendo levada por esses pensamentos, por essas ideologias, por essas questões intelectuais e se afasta da presença de Deus. A importância, portanto, do capacete é trazer essa segurança, é trazer essa proteção. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo fala sobre o capacete da esperança da salvação. Então é encher a nossa mente com a salvação e com a esperança. E isso a gente faz por meio de textos bíblicos, ler, meditar, memorizar, refletir a respeito da palavra de Deus. Eu já falei em Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei! Eu medito nela o dia todo, eu penso nela o dia todo, eu reflito sobre ela o dia todo. O inimigo, ele quer vencer a nós, ele quer nos vencer dominando a nossa mente, dominando os nossos pensamentos, mudando os nossos pensamentos e a nossa cabeça, conquistando a nossa mente. Mas o que nós devemos fazer é usar as armas espirituais que estão disponíveis para nós e desfrutar dessa vida plena que Deus nos dá. Em Colossenses, no capítulo 3, diz o seguinte: pensai nas coisas que são de cima. Ocupe o seu pensamento com as coisas celestiais. Quando esses pensamentos perturbadores, pecaminosos e intrusivos vierem, pensa na palavra, pensa no céu, pensa nas coisas eternas, pensa naquilo que está acima do que essas questões que são meramente terrenas e carnais. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte ainda, também um outro texto diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ocupe a sua mente pensando nas coisas que são de cima. E eu quero fechar ainda esse ponto com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam, e aqui pode ser traduzido como pensam.
Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Então, que nós possamos ocupar a nossa mente com os pensamentos acerca das coisas espirituais, das coisas do Espírito Santo de Deus e desfrutar desse capacete da salvação o tempo todo. Não dá para andar por aí sem o capacete da salvação. Fechando esse ponto aqui, a armadura de Efésios 6, que fala também do capacete da salvação, toda ela é conseguida, é obtida e é amarrada, presa ao corpo, ao ser, à vida do cristão por meio da oração. Se você olhar, começa com oração e termina com oração. Capítulo 6, versículos 10 a 18, você vai ver que a oração não é uma arma, mas ela está fazendo parte de toda a armadura de Deus. E aqui, para a gente fechar então esse último ponto, diz o seguinte: a gente precisa também ter cuidado com a nossa mente, no sentido de reservar tempo para reduzir a agitação. Jesus ia de Jerusalém a Betânia para tranquilizar, para procurar um lugar mais tranquilo. Nós estamos vivendo o tempo da chamada síndrome do pensamento acelerado. Então, isso é muito comum nesse tempo atual, com esse excesso de tela que nós temos, esse excesso de informações. Veja que os vídeos têm que ser cada vez mais curtos. As pessoas querem vídeos de 30 segundos, como se isso trouxesse informação e conteúdo. Então, as pessoas estão tendo muita informação e pouco conteúdo. As pessoas não conseguem ler um texto longo, um texto de 2.000 caracteres, um texto sabe, um romance, por exemplo, que é um livro que a gente pode pegar aí com 100, 200 páginas. As pessoas têm dificuldade porque querem ler aquelas coisinhas minúsculas de 3, 4 linhas apenas, de meia dúzia de palavras. Querem vídeos que expliquem tudo em 30 segundos ou no máximo 1 minuto e ainda coloca no acelerado de 2 vezes. Então nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Só que para isso, isso gera agitação, isso gera fadiga, falta de concentração, dificuldade, sabe, de concentrar, dificuldade de atenção, dificuldades também para dormir, problemas da memória, tudo isso em razão desse pensamento acelerado que nós estamos vivenciando. Então, a gente precisa baixar a bola. Porque, no fim das contas, isso vai gerar bombardeios, vulnerabilidade para os bombardeios espirituais. Eu concluo aqui a lição com o último tópico, falando sobre a batalha na arena dos pensamentos. Eu já falei que nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha é uma luta travada onde nós devemos cuidar do nosso coração. Então, é cuidar da nossa mente, é cuidar dos nossos pensamentos, controlando, filtrando, adotando práticas adequadas para o controle dos nossos pensamentos e também, protegendo a nossa mente com a palavra de Deus, protegendo a nossa mente com o texto sagrado, a reflexão, a meditação. Os pentecostais sempre valorizaram muito a meditação na palavra de Deus. E, por fim, a gente precisa ter também essa capacidade de relaxar, de desligar a tela, de desligar o celular, de se desligar dessas coisas e ter um tempo sem tela, um tempo, de conexão consigo mesmo, com Deus e com aqueles que te cercam. Isso é essencial. Para a gente finalizar, é preciso construir muros de proteção da mente para guardar o coração. Como o Salomão já falou, a gente precisa guardar o coração. E a gente precisa lidar de forma correta com as influências externas e com as influências espirituais que nós recebemos. Cuidado com quem você compartilha as suas coisas. Cuidado com quem te cerca. Porque tem gente que está perto de você, mas só para trazer perturbação espiritual para o seu pensamento. Tem gente que está se dizendo amiga, tem gente que se diz seu amigo e que, na verdade, só quer perturbar os teus pensamentos.
E você não consegue ter paz, você não consegue ter discernimento, você não consegue ter tranquilidade por conta dessas perturbações causadas por pessoas que estão à sua volta, que perturbam o seu pensamento. Então, cuidado, porque podem ser influências espirituais por meio dessas pessoas que te cercam. Cuide também do seu relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, entre aspas, gaste tempo, invista tempo no seu relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele é o ajudador, Ele é o fortalecedor, Ele é aquele que está conosco. E, além disso, tome medidas práticas. O comentarista coloca aí, não nutrir pensamentos distorcidos sobre si mesmo, porque isso produz complexos de inferioridade ou de superioridade, arrogância, orgulho, prepotência, ou também, autocomiseração, eu não sou nada. Não, você tem que, isso são pensamentos distorcidos. Você precisa ter um pensamento correto acerca de você mesmo. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar, porque os pensamentos maus vêm. Como eu já disse, nós temos uma natureza pecaminosa, nós não estamos livres de ter maus pensamentos. O que a gente precisa é ter controle, fazer uma boa gestão, é ter uma responsabilidade ativa sobre os pensamentos que vêm à nossa mente. Terceiro, livrar-se da intoxicação. Excesso de informação, excesso de tela, isso faz mal para a gente. Então a gente precisa se livrar dessas coisas, ter um controle, uma quantidade, porque senão daqui a pouco a gente está ansioso por conta dos excessos de intoxicações que chegam a nós. Focar a mente naquilo que edifica. Tem que procurar, se edificar na palavra de Deus, procurar bons livros para ler. Ler mesmo, ler bons livros que sejam de literatura, não só teológicos, não só a Bíblia. Livros de literatura vão ajudar a você ter uma mente mais sadia. Claro, né? Você vai ter que ter o controle daquilo que você lê. Isso aí é em relação à sua sabedoria. Mas você precisa ter boa leitura também. Construir relacionamentos saudáveis. Contenda, discussão, só gera perturbação no pensamento. Agora, quando você tem gente caminhando perto de você, que está também buscando estar perto de Deus, vai te levar para um relacionamento mais próximo com o Senhor. Cuide, portanto, dos teus pensamentos. Essa foi a lição de hoje. Aprendemos aqui, portanto, sobre a nossa gestão de pensamentos, não técnicas de coaches, mas a gestão do pensamento à luz da palavra de Deus. E vimos aqui, portanto, que o pensamento é uma faculdade da alma, que Deus dotou o homem quando criou o homem com a sua imagem e semelhança. Então, nós vimos que o pensamento é uma capacidade da alma decorrente da imago Dei. Em segundo lugar, nós vimos também que temos a responsabilidade ativa sobre os nossos pensamentos. E terceiro, entendemos que a mente é um campo de batalha, onde influências espirituais estão ali atacando a nossa mente, e é preciso, nessa batalha espiritual travada, ter vigilância e, principalmente, depender da graça de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha nesse próximo domingo uma aula espetacular na sua classe, que você aprenda ainda mais da palavra de Deus, e eu espero ter contribuído com você também de alguma forma aqui, sempre comunicando o Evangelho de forma simples, sem ser simplória. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor te faça prosperar e te faça vencer em todo o tempo. Um grande abraço, fica com Deus, fica na paz do Senhor.